teologia. Ele está a estudar, está a cursar teologia. E na teologia, sengaka. E na teologia se recomenda. Asalaka bastante pratique. Está fazendo prática, ou estagiando. Lokola zalaka na biso. Da maneira que ele está presente aqui, o lugar que ele deve praticar é aqui na igreja, que ele congrega. Daí vai trazer imagem, vão levar a contação daquilo que ele vai apresentar no dia de hoje. Quero que você leve a palavra que ele vai nos apresentar no coração, porque partiu de Deus. Se há um filho na terra ou nato desse país que aceitou se congregar com a gente, o que a gente conseguiu, dia e noite não nos deixa, participa nos conselhos e participa cada um de nós. Alguma necessidade que envolve o país, é importante reconhecer o seu valor, porque ele é importante no meio de nós. Nesta manhã, você está alegre para ouvir ele? Vamos acolher ele com dupla honra. Quando nós vamos acolher ele, você vai se colocar em pé e vai aplaudir e vai dar grito de louvor e vai preparar seu coração, prepara o seu caderno. Quando estamos a chamar o nosso querido Jorge, Frei Nabiso Jorge, amo muito esse homem aqui. Na língua minha, Frei. E pai, os apelo por tu. Onde se encontra do Sanjola, do Sanjola, da vera que volta mera mulher, do Sanjola, do Sanjola, da vera que volta mera mulher, do Sanjola, do Sanjola, da vera que volta, da vera que volta mera mulher, do Sanjola, do Sanjola. Pai do Senhor, igreja. Amém. Amém. Estou de volta com vocês, meus irmãos. Encore une fois, na bande konangai. Meus irmãos do Congo e de Angola. Bande konangai a peuple Angola. Hoje quem vai fazer a primeira leitura em português? Lelo na nossa leitura liboso em português. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao 13. 2 Samuel, chapitre 9. 9, 1 ao 13. Du premier verset à 13e verset. É a psicóloga, professora, enfermeira evangélica, a irmã Ellen. Irmã Ellen, nós ali psicóloga, ali enfermeira. E me tarotangela biso na 2 Samuel, chapitre 9, à partir du premier à 13e verset. Ela também vai fazer a segunda leitura. A coçala a deuxième lecture. Que é 1 Samuel. Isa na 1 Samuel. Capítulo 16, no verso 13. Na chapitre 16, no verset 13. Em Lingala. Na Lingala, tono français. Vai fazer a leitura o irmão Bernardo aqui. Ndeko Bernardo a coçala a lecture. Com a participação da irmã Tatiane. Na participação de Ndeko Tatiana. E seu filho Subline. Quando terminar a leitura em português em Lingala, os músicos vão entrar com louvor. E ao terminar a pregação, os irmãos também vão entrar com louvor. Teve um convidado meu que não veio para fazer a oração da pregação, mas eu vou pedir para o pastor Sérgio fazer essa Não senga pastor a sala libondeli a predicação hoje.
Irmã, ele pode chegar em frente. A senhora está com sua Bíblia, mas eu não sei a versão. Mas a senhora faz aqui com a minha. Sim. Aqui, tá? Aqui. E a segunda leitura. Como? Pode, tranquilo, pode fazer. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor, igreja. Amém. Estamos muito felizes em estar nessa casa tão cheia da presença. Obrigada por nos receberem tão bem. Merci por nos acolher biso. Eu sou psicóloga, professor, trabalho com pessoas da área da saúde. Na sala que na batu ya santé. Ainda não sou uma enfermeira. Na combina no enfermeira te. Mas sou uma enfermeira das almas. Mas eu quero dizer que de nada serve ter tantos cargos, nomes, títulos, se eu não for chamada de filha de Deus. A minha missão é ser filha de Deus. A minha missão é falar de Jesus para o máximo de pessoas que eu puder. E fazer com que o nome dele seja glorificado. Mais uma vez nós agradecemos a presença de Jesus nesse lugar. Encore une fois te remercier a presença de Jesus nesse lugar. Que Jesus seja exaltado nesse lugar. Todos os dias seja exaltado nesse lugar. Que nós tenhamos a identidade de filhos e de filhos que podem se sentar à mesa do rei. Amém. Amém. E disse Davi: pode tomar assento. Há ainda alguém? Pode tomar assento, que não é de costume, mas pode tomar assento, por favor. Fala de novo. Há ainda alguém? Posso ir? Que tenha ficado na casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhes o rei: És tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-te-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto o Senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará o teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete.
Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. A primeira leitura, a segunda leitura é 1 Samuel, capítulo 16, no verso 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Amém. Amém. Agora o Bernardo, em Langala, pode vir, né? Tutangi na 1 Samuel 1, ti na 3. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao 13. Essa é a primeira leitura. 2 Samuel, perdão. 2 Samuel. Não. É do 9 ao 13. Ah, 2 Samuel. 2 Samuel 9. Tutangi na 2 Samuel 9. Lemos em 2 Samuel, capítulo 9, verset 1, do primeiro verso ti na 13. ao verso 13. Moko David atuni. Moto azali na libota ya Samuel oyo atikala na bomoi. Soki azali na lingi kosalela ye malamu likolo ya Jonathan. Njokande azalaki na moto moko kombo na ye Ziba. Ye azalaka kosalela liziba ya Saul. Baye na ye epai ya David, pe mokonzi David atuni ye. Yonde Ziba, ye azongisi mokonzi ezali ngai. Pe mokonzi atuni ye, oyebi moto moko te ya libota ya Saul oyo atikala na bomoi. Soki azali nalingi kosalela ye malamu ndenge nalakaki libota ya Nzambe. Ziba azongisi, mwana moko ya Jonathan azali, makolo na ye ebukana. Mokonzi atuni, azali wapi? Ziba azongisi, azali mboka Ludar na Daka ya Makir, mwana ya Amiel. Bongo mokonzi David atindi bato bakende kokamata ye na Lodaba. Tango Mafiabal, mwana ya Jonathan pe koko ya Saul, akomi liboso ya David, amibwaki na mabele, elongi na sepe na kokumisa ye. Bongo David atuni ye, yo Mafiabal? Ye azongisi, mokonzi ezali ngai. David alobi na ye, kobanga te, pamba te na kosala yo malamu. Pona bolingo oyo tata na yo Jonathan asalaki na yango epai na ngai. Na kozongisela yo mabele nyonso ya koko na yo Saul. Pe okozala kolia mikolo nyonso mesa moko na ngai. Miafabel afukameli lisusu elongi na sepe alobi, mokonzi na ngai, nakomi nani po omitungisa likolo na ngai mbwa oyo asi akufa? Kasi mokonzi David abengisi Ziba, mosali ya Saul, pe alobi na ye, nazongisi Mafiabel koko ya mokonzi na yo. Bomengo nyonso oyo ezalaki ya Saul na libota na ye. Yona bana na yo na basali na yo bokozala kosalela ye bilanga pe bokobanda komemela ye
mbuma na yango mpo asala na biloko ya kolia. Mafiabel akozala kolia mikolo nyonso mesa moko na ngai. Ziba azalaki na bana mibale 15. Po basali kutu mibale. Azongisi mokonzi nakosala makambo nyonso ndenge olobi. Bongo bato nyonso oyo bazalaki kofanda na ndako ya Ziba bakomaki basali ya Miafabel. Mifiabel ayeki kofanda na Jerusalem pe azalaki kolia esika moko na David. Mokonzi David lokola mwana na ye penza. Makolo na ye mibale ezalaki ya kobukana. Mafiabel azalaki na mwana moko ya mobali kombo na ye Mikaya. Liloba Nzambe wana. Samuel. Totangi na 1 Samuel. Lemos em 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Pambate batie na mwana na ye. 1 Samuel. Samuel akamati liseke ya mafuta apakoli David na miso ya bandeko na ye. Banda mokolo yango molimo ya Yawe akotelaki David. Sima na yango Samuel azongisaki na Ramo. Liloba Nzambe wana. Amen. Vous comprenez, toujours c'est la culture, la liturgie, la boca. Bopesi makasi, bopesi delemo
Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Bande konangai. nas madrugadas das minhas orações, Na tongo mingi babondeli nanga. o Senhor Deus tem me revelado uma palavra Penzambe a revelanga maloba. em um texto tão simples. Na texte moro très simple. Um texto que é ministrado para nossas tribunas. Texte oyo ezali ministré na ba tribune na biso. Mais um texto onde eu encontro o Senhor Deus. Eza ba texte oyo nga nakuta na kana Nzambe. Onde eu encontro o mover de Deus. O nga nakuta ka lolenge Nzambe salaka. Dentro dessas palavras. Na kati ya maloba oyo. Todas as vezes que nossos palestrantes. A chaque fois bato basalaka ba palestre. E os nossos expositores. Pe bato oyo bateyaka. Traz este texto. Bayaka bamemaka texte oyo. Esmuça. Yango esalaka. Este texto. Esalaka este texte oyo. Contendo mesmo. Ezala lolenge moko. Coloca em Lodebar. Atie na Lodebar. A culpa. Atie culpabilité. Da desgraça. Ya mabe wana. Da escassez. Ya sécheresse. Do isolamento. Ya kozala isolé. Lodebar é um lugar mencionado no Antigo Testamento. Lodebar ezesika oyo etangami na Ancien Testament. Que significa sem pasto. Elingi koloba sans matiti. Ou sem comunicação. To sans communication. Em hebraico. Na hebraique. Foi um local em que Mefibosete, neto de Saul, viveu. Ezali esika oyo Mefiboshet ndeko ya Saul koko ya Saul abotamaki. Em uma condições de esquecimento. Na ba condition moko ya kobosanama. O nome Lodebar é usado figuramente para descrever um lugar de tristeza. Lodebar ezali esika oyo ezali kolakisa esika ya mawa. De dor. Esika ya pasi. Humilhação. Esika ya humiliação. Revolta. Esika ya kobosanama. Indignação. Esika ya ezali mutaza ignorer. Arrependimento. Ezali ya repentance. E abandono. Pe ya abandonnement. É um local de estado de vida difícil. Ezali esika oyo esika ezali ya pasi mingi. Traz para Lodebar a miséria. Ezomema epa ya Lodebar esika ya misère. A falta de conforto. Sans confort. O esquecimento. Tokobosana. A falta de oportunidade. Ezakozanga ba opportunité. Mais interessante. Mais le plus intéressant. Eu olho para a história de Mefibosete. Natalaka história ya Mefibosete. Eu encontro um menino. Namonaka mwana moko. Aos 5 anos. Avec 5 ans. De idade. 5 ans d'âge. Fica aleijado dos 2 pés. Oyo abuka na makolo nyonso mibale. E dentro desse movimento caótico. Pe na mouvement oyo ezalaki chaotique. Da vida desse moço. Na vie ya mwana mobali oyo. O único lugar que ele pôde contar foi Lodebar. Esika kaka oyo kaiko azalaki conter ezalaki na Lodebar. Lodebar não é a personificação do mal. Lodebar ezali personification ya mabete. Lodebar não é a personificação da miséria. Lodebar ezali personification ya misère te. Lodebar é a personificação do seu começo. Mais Lodebar ezali personification ya ebandeli nango. Todas as vezes que nós encontramos nossos palestrantes, a chaque fois tokutanaka na bato bateyaka biso, fala acerca de Lodebar. Balobela sur Lodebar. É só de maneira pejorativa. Ezali kaka lolenge moko ya kolakisa. É só de forma pejorativa. É forme pejorative. Mas é interessante quando eu olho para a Bíblia. Mais le plus intéressant, quando natanga na Bíblia, nós encontramos alguma passagem que fala de Lodebar. Tokuta na passagem moko lobela sur Lodebar. Em nenhum momento. Na esika moko te, na moment moko te. Lodebar é tratado com desenho. Lodebar ezomona comme un dessin. Apesar do nome Lodebar, malgré kombo ya Lodebar, carregar significado. Ezomema signification. Aleluia. Amém. Incerto. Ezali na certitude te. Embora seja significado maldito. Malgré eza na signification maudit.
Lodebar foi aquele que deu guarita para o menino que caiu. Lodebar esika oyo pesa ki yakobo, pesa ki sika yakobomba na pona mwana wana. Interessante é que chegar na mesa do rei como ele chegou, me kokoma na mesa ya roi lolenge yakomaki, ter a oportunidade que ele está tendo agora. Kozala na oportunité lokola oyo yazwaki na moma wana. Aleluia. Amém. Em nenhum momento na moment moko te a Bíblia relata Bíblia o esquecimento relate biso kobosana da história de Mefibosete. E a histoire ya Mefibosete kati na Lodebar. Porque existia um homem que abraçou a causa do menino aleijado. Um homem chamado Maqui, que estava em Lodebar, filho de Emiel. Ele abraçou a causa do menino. O menino que até então seria destratado pela sociedade judaica. Sociedade judaica. Porque fica deficiente. Este sendo o relato segundo os teólogos, historiador do primeiro século. Está sendo educado por Maqui. Mas azalaki éduqué para Makir. Maqui era um homem decente. Makir azalaki mambali malamu. E ninguém decente vai viver dentro de uma terra destruída. Se ele vive em Lodebar, porque Lodebar dava suporte para que ele vivesse ali. Quando Davi estava fugido de Abesalão, e precisou, está no 2 Samuel, no capítulo 15. Exana 2 Samuel chapitre 15. Versículo 1. Na primeira verset. 17 e 24. Tina 17 pena verset 24. Foi Maquim que levou o alimento para Davi. Interessante que Maquim é alguém de caráter. Alguém que vive em Lodebar. Mas não se corrompe. Então, em Lodebar você encontra só desgraça. Alors, na Lodebar yo okuta kaka mabe. Você encontra gente de caráter. Okuta batu ya caractère que está vivendo em Lodebar. O bazako vivre na Lodebar. Detalhe. En détail. Aleluia. Quando esse moço chega mwana mobali oyo akomi a sentar na mesa de Davi, tango akomi pona kofanda na mesa ya David, ele já tinha uma história lá em Lodebar. Azalaki déjà na histoire na Lodebar. Porque antes do palácio se abrir a porta, avant palácio efungolela eba porte, que se abriu para guardar o menino, efungola ki ba porte pona e bomba mwana mobali wana. A de Lodebar, aleluia. E quem era aqui na Lodebar? Zalaki na Lodebar. É muito fácil. É très facile. Esquecer quem deu a guarita. É muito fácil esquecer quem estendeu a mão para você. É muito fácil sair falando mal de quem abriu as portas para você. É muito fácil, aleluia. Amém. Esquecer aquele que te deram a mão. Quando você estava caído, aleluia. Amém. Agora você está sentado com o rei. Esquece de Maqui. Esquece de Lodebar, aleluia. Dessa terra. Eu não lembro mais. Para esse lugar eu não volto mais. Interessante quando você estava quebrado das pernas. Quem te deu guarita foi Lodebar. Quando você não tinha mesa
dos príncipes para sentar. Lodebar não é personificação do mundo, não. Lodebar é a personificação da mokilité. Lodebar é a personificação do seu começo. Lodebar é a personificação da bandelina yo. O teu começo foi em Lodebar. Bandelina yo é na Lodebar. A tua história começou lá. Kuna. Tu estava quebrado, rapaz, você estava na lona. Você estava jogado. E foi Lodebar que te acolheu. Mas olha para quem está embaixo. Hoje você não dá crédito para quem te abraçou. Existe maquinha em sua vida. Aleluia. Amém. Cuidado com a visão depreciativa que você tem em si mesmo. Para a sociedade da época, Mefibosete não passava de um inválido. Para Ziba, Mefibosete não passava de um aleijado. De ambos os pés. Na visão sobre si próprio, Mefibosete não passava de um cão morto. Meus irmãos, minhas irmãs, a pior tragédia na vida de uma pessoa é a visão pejorativa dos outros, mas sim a visão depreciativa que nos temos de nós mesmos. Todos, até o próprio Mefibosete, olhava e via como um nada. Mas Davi olhava para ele e não via nada de seu defeito. O Senhor Deus não vê como o homem. O Senhor Deus olha para nós e vê a aliança que temos com o Senhor Jesus. Este é o nosso maior valor. Então pare de se depreciar. Senão isso vai te levar a uma depressão. E comece a ver como o rei dos reis te vê. Meus irmãos e minhas irmãs, depois de uma queda, o rei ainda te chama. A vida de Mefibosete foi marcada por uma queda. Que aconteceu quando sua ama tomou ele fugindo de um assassino que tinha acabado de matar seu pai, Jonathan. Ele se descuidou, ela se descuidou. E na pressa acabou deixando o Mefibosete, que na época tinha 5 anos de idade, cair e quebrar os 2 pés. Essa queda está registrada no livro de 2 Samuel, no capítulo 4, no versículo 4. No livro de Samuel, chapitre 4, na versículo 4. Perdeu até a identidade.
Ele dizia que não passava de um cão morto. Mesmo diante de tantas perdas, ele não vai ser lembrado pelas derrotas. A partir do convite do rei, Mefibosete seria lembrado como aquele que o rei honrou. A partir da invitation do roi, Mefibosete akozala muto o roi a honoré. Como aquele que come na mesa do rei. Akozala akokanisa malokola oyo aliaki na mesa ya roi. Jesus está nessa causa. Alors Yesu azali na cause oyo. Aí contigo. Azawana na yo. E ao invés de você ser lembrado pela vergonha e derrota, você será lembrado pelo livramento, pelo bem do Senhor Jesus na sua vida. Lance sobre a fé e seja transportado do local da vergonha à honra. Ele sofreu a queda que quebrou os 2 pés. Ficou aleijado. Mas o rei mandou chamar ele. Saiba que o rei dos reis te chama. Após a queda. Não importa que está a queda. Espiritual te deixou. O rei te chama. O rei te ama. O rei te chama no deserto. O rei te chama no meio da tempestade que você está vivendo. O rei te chama, não importa como você está, o rei manda te chamar. Você não será lembrado pela derrota e vergonha. Em um só dia, Mefibosete perdeu o avô. Perdeu o pai, Jonatas. Perdeu a casa. Perdeu os movimentos dos pés. Mefibosete ficou curado. Mas foi aceito. Mefibosete não foi curado, mas foi aceito. Isso bastou para ser feliz. Ser aceito pelo rei. Foi o amor, benção da sua vida. Mefibosete era como um espinho da carne permanecesse. Mas a graça nada a ele bastava. Era suficiente. E nós, em tudo, fomos esquecidos pela presença de Jesus em nossas vidas. Como diz a palavra, a graça deles nos basta. A graça nos aceitou e nos deu tudo o que precisamos para vencer. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Porque o maior presente que Deus poderia dar a nós é nos aceitar na mesa de comunhão com ele. Ziba era admirador do seu administrador. Com a morte de Saul, os descendentes de Saul, Ziba continuou administrando os bens da família. Até que
aparece um herdeiro legítimo da família Saul. E o único que poderia acabar com a vida boa de Ziba era o aleijado e foragido Mefibosete. Ziba gosta de manchar a imagem das pessoas. Porque quando Davi perguntou a Ziba se ainda existia alguém da família de Saul, para que Davi pudesse usar bondade para com essa pessoa, Ziba fez questão de citar a deficiência que Mefibosete tinha nos pés. Ziba ye alobela ki deficient to mabe oyo Mefibosete azalaki na yango. Mesmo Davi não perguntando, Ziba Même David atuna ki teme Ziba sala ki question wana de citar ya koloba o defeito que Mefibosete ba defo oyo Mefibosete azalaki nango. Cuidado com o parecer que alguém te passa sobre uma determinada pessoa. Que bana ba lolenge oyo mutakoiko loba na yo si mutu mususu. Cuidado para não julgar alguém pela ótica do outro. Use seu próprio critério. Conheça as pessoas primeiro. Pela ótica de Ziba, ninguém presta. Só ele presta. A intenção de Ziba é manchar a imagem de Mefibosete. Justamente para não perder as terras que administrava. E torcia para que não surgisse ninguém da linhagem de Saul. Então, muito cuidado com os Zibas na sua vida, que tenta manchar sua imagem para as pessoas que te admiram. Ziba é separado de amigos no capítulo 16. Ziba é separado de amigos no capítulo 16, no verso 3. Ziba teve a coragem de criar uma mentira. Ziba na chapitre 16 na verset 3, Ziba zalaki muto zalaki na coragem de créer ba mensonge sobre Mefibosete. Sur Mefibosete. Para Davi, só para enfermar a amizade entre Davi e Mefibosete. Azali kobeta ba mensonge para Davi pona kobebisa amitié wana David azalaki nango na Mefibosete. E retomar as terras que ele tinha perdido para Mefibosete. Pour a récupérer mabele oyo azalaki nango envers Mefibosete. Ziba disse que Mefibosete queria tomar o trono de Davi. Alors Ziba lobi que Mefibosete azalaki na posse ya kozwa trône ya David. Mas nós sabemos que isso era mentira. Mefibosete jamais teve esta propósito traidor no coração. Esta mentira acabou azedando a relação de Davi e Mefibosete. Estamos vivendo na cultura do cancelamento do relacionamento. Tozo vivre na culture ya kobebisa ba relation. Aquilo que era sólido está se tornando líquido. Então cuidado para não ser levado por essas coisas. A amizade que são de Deus para as nossas vidas, o inimigo fará de tudo para enfermar a verdadeira amizade. La véritable amitié ya biso.
Ziba está a serviço do diabo. Ziba yazali na service ya diable. Ele cita o defeito de Mefibosete. Oyo azali ko citer ba defo ya Mefiboshet. Ele nem sequer fala o nome de Mefibosete. Yekutu alobaka kombo ya Mefiboshet te. Ele já vai direto no defeito. Ye directement alobaka ba defo na ye. Quem cita os nossos defeitos Muntu oyo alobaka ba defo na biso. É o diabo para nos acusar. Ezali diable pona a accuser biso. Mas assim como havia uma promessa no passado entre Jonathan e Davi, entre Jonathan na David, e pelo poder dessa aliança, e na pouvoir e aliança na bango, Mefibosete vai sentar à mesa. Mefiboshet akofanda na mesa. Assim acontece conosco. Nos dias de hoje, no tempo da graça, quando o inimigo vem para apontar nossos defeitos, a aliança de que temos com Jesus nos purifica todo o passado e de todo o pecado. Então não fique parado na voz do acusador, do maligno. Pare de alimentar sua insegurança. Já parou para pensar por que Davi não matou e mandou matar Mefibosete? Já que ele era o sucessor legítimo do trono. Por ser neto de Saul. Davi sabia que quem garantia a permanência dele no reinado era Deus. E não os homens. Davi era tão seguro do seu reinado que convidou Mefibosete para fazer parte do seu reinado. Quem tem certeza do chamado de Deus não tem medo de perder o lugar, a honra a outra pessoa. Então pare de alimentar a insegurança do medo. Quem te chamou e te levou foi Deus. Na mesa da graça, seus defeitos desaparecem. A deficiência de Mefibosete era nos dois pés. Mas quando ele sentava na mesa do rei, seu defeito era coberto. Assim também acontece conosco. Quando estamos em comunhão com Deus, nossos defeitos e nossas imperfeições são cobertos pelo sangue do Cordeiro. São cobertos pelo sacrifício que Cristo no Calvário por todos nós. Quando o inimigo procura seus defeitos para te colocar debaixo, ele se depara com a mesa da comunhão. Antes do palácio vem Lodebar. Avant palácio, antes do palácio vem Lodebar. Même plusieurs fois avant de côté na palácio tozalaki na Lodebar. Lodebar era um local de refúgio. Mefibosete ficou até chegar a hora de receber o convite do rei Davi. E morar no palácio. O nome Lodebar significa sem pasto. Como Lodebar sans patinage. O nome Mefibosete significa querido. E Mefiboshet chéri. O Espírito Santo do Senhor busca o homem a quem o Senhor quer usar de bondade. Ele encontra o homem em um lugar
muito difícil e très difficile, sem alimento para a alma, Lodebar é retratado do mundo. Lodebar campo sem pasto. Sans patinage, sans matiti. O que o Espírito Santo faz? Ele sabe onde está o homem. Ele vai até ele ou a ela para conduzir até a presença de Deus. Desfrute da intimidade do rei. Arranque Lodebar do seu coração. Nesse momento, tudo que vivemos em Lodebar já não conta. Já não temos nada a ver com Lodebar. Entretanto, muitas vezes nós saímos de Jerusalém e retornamos a Lodebar. Quando não damos ouvido à palavra do Senhor Deus, quando não entendemos nada da presença em oração e comunhão, e permitimos que os velhos medos, frustrações, desespero, falta de perspectiva entre nossas mentes está entregue. Agradeço a minha oportunidade no nome do Senhor Jesus. Yangwana ezali repesama na remercier pour la opportunité. Entra com louvor, irmã. To yoka le sous louange pa yande kona biso ya mwasi. Quer que a irmã Moisés cante louvor para Deus. Motema ezotindanga nalobela yo likambo eutila motema nanga yoyo koyo papa nanga nalingaka koyebisa yo masolo ya katisiki nanga koyo sabie nabilanga nakutana na mokotama na monoko yo. Papa,
Amen. Hein? Amen.